Vamos começar, pessoal. Então, a gente tinha discutido o paradoxo, né, o dito paradoxo dos gêmeos, porque não é um paradoxo de fato. Eu mostrei para vocês como que a gente calcula o tempo próprio dos dois gêmeos, né? E mostrei para vocês que num contexto em que a aceleração do segundo gêmeo é bastante óbvia, a gente consegue demarcar ali o que está acontecendo com o segundo gêmeo e entender que não tem simetria no problema, certo? A maneira pela qual isso aparentemente é um paradoxo é porque na maneira tradicional de se apresentar, a gente faz isso de uma forma que aparentemente tem uma simetria, né? Então, desculpa, eu estou dando as ferramentas para que a gente possa ver essa simetria no sentido de que a gente pode trocar um sistema de referência, botar um sistema de referência em que agora o primeiro gêmeo está em movimento e o segundo gêmeo está parado, tá certo? E uma vez feito isso, a gente vai ter uma coisa similar, ou seja, bom, se agora o segundo gêmeo está parado e o primeiro gêmeo está em movimento, como é que então não vai acontecer uma coisa similar? Ou seja, por que então eu não vou encontrar para o segundo gêmeo um tempo maior, né, uma idade maior do que o primeiro gêmeo, ou seja, uma inversão da situação anterior, o que de fato caracterizaria um paradoxo, ou seja, se a teoria te dá dois resultados diferentes para o mesmo par de eventos físicos, então ela de fato é uma teoria paradoxal e provavelmente não física, né? Mas não é o caso, e a gente vai entender por quê. Eu dei o argumento matemático, que é o argumento de que aquilo ali é um invariante. Mas é bom a gente, às vezes, esmiuçar o argumento matemático e entender por que aquilo é invariante e em que sentido é um invariante, certo? Então a gente vai fazer essa conta agora. Então, antes disso, a gente vai né, estimular vocês aqui em relação à definição dos mapas de curvas para números, né? Então, vocês viram, a gente já discutiu bastante, o fato de que se eu calcular a derivada direcional, da forma que eu venho definindo, eu vou encontrar uma coisa assim, certo? F. Ou seja, esse operador aqui, dv, que a gente pode escrever como simplesmente v, que é dado por vmi del xmi, é um operador que, de certa forma, recebe uma função e retorna a taxa de variação daquela função numa certa direção v, certo? E a gente viu que esses caras aqui formam naturalmente um espaço vetorial, tá? E a vantagem maior dessa expressão é que essa expressão aqui ela é independente do sistema de coordenadas. A gente viu que a gente pode expressar a mesma derivada direcional em diferentes sistemas de coordenadas e esse objeto vai ser o mesmo, né? Então a transformação que esse aqui recebe é basicamente as transformações que as componentes vão receber também, tá certo? Então você consegue rapidamente, só você lembrar da regra da derivada parcial, basta você lembrar que dxmi, se você tiver um outro conjunto de coordenadas y, vai ser dado por dy alfa, dxmi, del y alfa. Então, se você lembra da derivada da regra da cadeia, você imediatamente vai saber quem é a regra de transformação do V. Então, uma das vantagens, além de esse objeto ser geométrico, no sentido que ele não depende do sistema de coordenadas, esse objeto aqui, ele te diz naturalmente como calcular as transformações das componentes. O objeto V é o mesmo, mas em diferentes coordenadas ele tem expressões diferentes, certo? Eu falei de uma forma muito simples para vocês. Eu dei só a fórmula, mas eu não estimulei a razão da fórmula, porque eu não tinha preparado essa parte naquele momento, mas agora eu estou com ela aqui preparada. Então imagina o seguinte, imagina que você tem uma integral de linha de uma função sobre uma curva, né? Então aqui, esse cara vai atuar numa certa curva C e vai te dar um número, certo? Digamos que essa curva C é basicamente uma coisa assim, semi de lambda, certo? Vocês concordam que isso aqui é uma curva no espaço, né? Cada valor de lambda eu atribuo um ponto diferente do meu espaço-tempo, certo? Bom, como é que fica esse cara aqui? Vai ficar df, vai ficar df dxmi, calculado em C de lambda, né? C mi de lambda. Isso aqui é claro para todo mundo? Né?
Ou seja, esse cara aqui, ele está medindo alguma coisa sobre a curva. Por exemplo, digamos que esse cara aqui só tenha componente na direção, né, o F, ele seja constante em todas as direções, exceto no tempo. Então, esse cara aqui, né, vai ser uma coisa do tipo del F, del xmi, vai ser igual a uma, sei lá, uma função f0 de x0, df de x0, delta mi 0. Certo? Se ele for constante em relação a todas as outras coordenadas. Se você colocar esse cara, desculpa, tá? É o contrário. 0 mi. Se você substituir essa expressão aqui, você vai ver que essa função ela vai selecionar a componente da curva C na direção temporal e vai somar todas elas, certo? Então, essas integrais de linha aqui, elas vão, digamos, medir certas características da sua curva, tá certo? E é a partir desse conceito mais geométrico, mais físico, que a gente vai extrair a noção desse operador df aqui, tá certo? Bom, a gente faz uma coisa simples, né? A gente vai falar o seguinte: o que acontece se eu fizer essa integral aqui agora? Né? Aqui, naturalmente, quando eu tiver esse parâmetro, isso aqui vai ficar lambda 0 a lambda 1. Mas eu posso fazer o seguinte: eu posso pegar esse cara aqui, de lambda 0 até lambda 0 mais delta lambda, tá certo? E aqui eu vou ter o que eu tinha, df dx mi, dc mi de lambda, certo? Esse cara aqui vai ser igual ao quê? Del f, del x mi, dc mi de lambda, certo? Né? Se eu botar o limite aqui. De delta lambda indo para 0. Tá certo? Então, o que eu estou dizendo aqui, pessoal? Essa função f, ela vai medir alguma coisa ao longo da curva, tá certo? Mas se eu quiser medir instantaneamente, ou seja, se eu quiser medir só um tracinho da minha curva, eu posso fazer esse limite aqui, ou seja, eu vou fazer uma integral daqui para cá, ou seja, eu tenho uma curva longa, eu estou medindo alguma coisa sobre ela, mas eu quero medir só o que acontece daqui para cá. Né? Então, aqui é lambda 0 e aqui é lambda 0 mais delta lambda, certo? Então, eu quero medir uma característica da minha curva nesse intervalo pequeno aqui. Então, eu defino dessa forma, tá certo? Mas veja, isso aqui a gente já viu o que é isso aqui, né? Esse cara aqui, se, por exemplo, eu pego um campo vetorial que coincide com esse cara, né? Ou um vetor só, eu chamo isso aqui de um certo vetor V, esse cara aqui nada mais é do que V atuando em F, tá certo? Mas isso aqui do lado esquerdo, se você quiser pensar, é essa integral de linha, mas ela é infinitesimal, digamos assim. Ela não é a integral completa, né? Finita, ela é infinitesimal. Então a gente chama só de df. E a gente define isso aqui como df atuando em V. Tá certo? Parece que eu não estou fazendo nada, porque isso aqui a gente já tinha, né? Isso aqui é o que a gente já tinha antes. Certo? Mas vocês vejam que, do ponto de vista geométrico, a gente está invertendo a lógica da coisa. Aqui, a gente está pensando na taxa de variação, ou seja, o alvo que está sendo agido, né, onde o nosso operador age, é o f, é a função. Que eu estou perguntando quais são as taxas de variações de diferentes funções. Aqui não, aqui a função está fixa. E eu estou perguntando o que ela vai medir se eu der para ela diferentes vetores. Tá certo? Então, essa mudança de perspectiva permite você definir esse segundo objeto aqui, né? E a gente já viu na aula passada as propriedades matemáticas, ou seja, a gente viu que nós podemos colocar aqui qualquer função, f, inclusive a gente pode botar o nosso próprio dx, que é uma função, naturalmente, de x, certo? Isso aqui atuando em v, a gente viu que isso aqui é o próprio vmi, certo? Então, se eu multiplicar dos dois lados por ômega, eu vou ter o seguinte, eu vou ter ômega mi dx mi igual, né, atuando em v, igual a w mi, ômega w, tanto faz, v mi, tá certo? Então, aquela noção de projetor que a gente introduziu lá atrás, a gente recupera ela com um formalismo um pouquinho mais rebuscado.
Qual a vantagem desse formalismo, pessoal? Se você lembra que os covetores, né, ou os projetores, eles são escritos dessa forma, você imediatamente sabe a regra de transformação, pela mesma razão que você sabe a regra de transformação do vetor, tá certo? Ou seja, você sabe que, se você pensar que D é x mi de y, aí é imediato, aí você usar só a regra da cadeia novamente, você vai ficar del x mi del y alfa d y alfa, tá certo? Então você já sabe imediatamente, quando você, né, junta com esse cara aqui, com aquele cara ali, você vai ter w d x mi vai ser igual ao quê? Desculpa, w mi vai ser w mi del x mi del y alfa d y alfa. Olha como é que a transformação se dá. Tá certo? É o contrário daqui. Né? Se eu boto esse cara aqui, você vê que o vetor ele contrai o índice dele com o denominador. Aqui, o covetor contrai o índice dele com o numerador. Você pode simplesmente decorar isso. Mas, se você lembrar da razão geométrica pela qual esses objetos foram definidos dessa forma, você tem uma maneira mais natural, intuitiva de obter esses resultados quando você precisar deles. Ok? Então, da mesma forma, a gente viu que, a gente já tinha visto que aqueles caras formam um espaço vetorial, e eu mostrei para vocês que a gente pode definir facilmente que df, d de f mais g, é igual a df mais dg. Tá? Isso fica como exercício para vocês, é bastante simples, basta você usar essa fórmula que a gente já sabe, da aplicação do df aqui, cadê? Onde é que eu defini? Aqui. Você usa essa fórmula ali, e você vê que isso aqui é igual a isso aqui. É muito simples, tá? E a mesma coisa se você pegar um D de um alfa F, né? Você vai ver que isso aqui é alfa DF. Claro, com alfa pertencente aos reais. Ok? Então, novamente a gente tem um espaço vetorial. A prova de que isso aqui é um espaço vetorial é bastante simples. E também é simples, parecido com o que a gente fez na aula passada, mostrar que esses caras formam uma base. Forma uma base. Né? Portanto, a dimensão aqui é 4. Certo? Então, tem um espaço vetorial de 4 dimensões, formado por esses objetos aqui, né? E você tem um espaço de 4 dimensões também formado por esses objetos aqui. Certo? É a base de todo o espaço tensorial que vai se usar em relatividade restrita geral. Tá certo? Essa base, como ela está associada intrinsecamente a um sistema de coordenadas, é o que a gente chama de uma base coordenada. Mas você pode muito bem definir outros tipos de base que não são coordenadas, tá? Mas isso foge um pouco do escopo desse curso. Bom, e para que serve isso, né, pessoal? Fundamentalmente, a gente quer mudar o sistema de coordenadas. Então, a gente vai precisar primeiro encontrar o sistema de coordenadas novo, e depois que a gente encontrar o sistema de coordenadas novo, aquele que vai ter os objetos parados, né, ou seja, o gêmeo 2 vai estar parado no sistema de coordenadas novo, a gente vai querer também encontrar a métrica nesse novo sistema de coordenadas. E é ali que mora a diferença das coisas, certo? Então, para isso, a gente tem que lembrar o seguinte: eu posso definir o meu ds2 agora de maneira mais precisa da seguinte forma. Esse cara é eta mini dx mi dx mi, certo? Então aqui, quando as pessoas escrevem dessa forma, geralmente fica muito vago o significado da justaposição desses dois objetos. Porque veja, eu defino eles dessa forma. Agora, o que acontece se eu botar um do lado do outro, certo? Na verdade é que isso tem, subjacente a esse objeto, tem uma definição de produto tensorial, que a gente não vai normalmente entrar no detalhe, a gente vai simplesmente operacionalizar isso aqui. A gente vai dizer que ds2 atuando em u e v é definido por eta mini dx mi atuando em u dx ni atuando em v. Tá certo? Ou seja, agora a gente não tem mais dúvida nenhuma, porque isso aqui é um número, isso aqui são números, isso aqui é a contração dessas componentes com essas componentes aqui, está tudo bem definido já, tá certo? Então basta você lembrar que a definição desse objeto aqui é um operador que leva 2 vetores num número, tá certo? Isso é suficiente para a gente ter tudo o que a gente precisa, ok? Maravilha.
E para que serve isso aqui, pessoal? Aqui não serve para nada, se você lembrar que isso aqui no fim vai ser simplesmente eta, mini, u, mi e v, ni. Isso aqui nós já tínhamos, então a princípio a gente não ganha nada introduzindo esse objeto aqui. Porém, se você for usar essas fórmulas aqui e você quiser mudar o seu sistema de coordenadas, você obrigatoriamente vai ter que fazer o quê? Você vai ter que voltar para cá, você vai ter que encontrar a regra de transformação dos vetores, por exemplo, né? Calcular ela, botar os vetores aqui com coordenadas trocadas e calcular isso aqui. Aí, essa transformação do vetor vai induzir uma transformação na métrica eta. Mas calcula um, inverte, substitui, é mais complicado. Aqui, você pode simplesmente lembrar que essa expressão pode ser reescrita assim. ds2 vai ser igual a eta mini. Esse cara aqui, a gente já sabe como é que ele se transforma. Ele está aqui bonitinho, então vai ficar dx mi d del y alfa, del x ni del y beta, dx alfa, dx beta. Tá certo? Novamente, dá para fazer usando as outras fórmulas? Dá, não tem problema nenhum, mas assim é mais fácil, certo? Esses caras aqui, ó, vai ser o meu eta, alfa, beta, linha, no novo sistema de coordenadas. Se a transformação de Lorentz, a gente já provou, se isso aqui equivale a uma transformação de coordenadas que representa uma transformação de Lorentz passiva, então esse cara aqui é igual a esse cara aqui no sentido de que eles têm os mesmos valores. É um objeto diferente, porque ele está agindo num sistema de coordenadas diferente, mas ele tem os mesmos valores lá, é menos 1, 1, 1, 1 de novo, certo? Mas o que a gente vai mostrar é que, por mais que seja quase uma transformação de Lorentz, a transformação do sistema de coordenadas do gêmeo 2 para onde ele está parado vai induzir um termo novo na métrica. E ele vai ser essencial para a gente provar o que a gente vai provar. Tá certo? Ou seja, a gente vai mostrar claramente que no referencial acelerado a métrica não vai estar mais com essa cara aqui. Certo? Pessoal, até aqui tudo bem? Todo mundo acompanhando numa boa? Tudo tranquilo? Me parem aí, tá? Se vocês estiverem se perdendo. Passivo é o seguinte, eu não estou mudando nada no meu sistema físico. Meu sistema físico, digamos, esse cara que está parado, mas agora eu estou descrevendo ele do ponto de vista de que alguém que está em movimento. Certo? Uma transformação ativa é o seguinte. Imagina que você vai fazer um experimento no laboratório. Você pode pegar um experimento, digamos, sei lá, que está dentro de uma caixinha, e você bota esse experimento num trilho e refaz o seu experimento com o trilho, movendo o experimento, né, a caixinha, com uma velocidade constante para a esquerda, por exemplo. Isso seria uma transformação ativa. Seria você se perguntar, o que acontece com esse sistema físico se eu fizer ele, se eu fizer meu experimento com ele parado, ou se eu fizer ele com ele em movimento, entendeu? Só que o que acontece é que matematicamente as duas coisas são equivalentes. Ou seja, você andar olhando para o seu experimento e o seu experimento andar em velocidade constante é equivalente, certo? Mas como eu não descrevi a ativa antes, por isso que eu demarquei passivo ali. Bom, então vamos lá. Bom, podemos voltar para o paradoxo. Entre aspas. Ok? Então, a gente tinha visto o seguinte. Nós tínhamos aqui nosso sistema de coordenadas, tem um certo T0 aqui, e você tem um seno que faz isso aqui. Aqui a gente tem uma velocidade inicial V0, né? Opa, essa velocidade está muito alta. Eu tenho que cortar ele assim, né? Deixa eu fazer maior para ficar mais fácil. Ok? Então você vê que aqui é a minha velocidade V0, tá certo? E essa aqui é menos V0. Menos V0. Certo? Vocês veem aqui, né? Tangente aqui V0,
Então a gente aqui menos V0, inclinação naturalmente tem que ser maior do que 45 graus para ser a velocidade menor que a da luz, tá certo? E a mesma inclinação aqui, só com o sinal trocado, porque está indo para lá, tá certo? Então esse é o movimento que o gêmeo 2 fez, né? Então o gêmeo 2 fez esse movimento aqui e o gêmeo 1 fez esse movimento aqui, que é um movimento super simples, né? Ele tinha uma coordenada espacial que ficou constante e a coordenada temporal dele foi de T0 até T2, né? Vocês lembram que a gente fez T0, T1 no meio e T2 aqui. Maravilha. Como é que eu faço um sistema de coordenadas com gêmeo 2 parado? Alguma ideia? Então, não existe uma maneira única de fazer isso, tá? E todas as maneiras de fazer vão dar o mesmo resultado físico, tá certo? Mas vão ter implementação mais ou menos difícil, ok? Então eu vou fazer uma implementação mais simples aqui de um sistema de coordenadas onde esse gêmeo 2 vai estar parado e o gêmeo 1 está em movimento, ok? Ou seja, é uma escolha arbitrária, mas não vai fazer enorme diferença. Bom, então o que acontece aqui? A gente tem aqui G2 do tempo, né? Que a gente estava botando a componente 1 aqui. Esse cara vai ser o x0 da componente 1, né? Mais V0 delta t sobre π. Eu acho que eu errei na outra aula, eu esqueci de botar um C aqui, eu estava botando o C aqui, aí eu esqueci de botar o C no delta t, tá? Mas depois vocês corrijam lá. Então eu só tirei aqui porque fica mais simples. Basta você ver a unidade. Cosseno de π sobre 2, T2 mais T0 menos 2T, e aqui delta T. E eu estou definindo esse delta T só para poupar da gente ter que escrever T2 menos T0 sempre, tá? Isso aqui é uma constante, tá, pessoal? Isso aqui é T2 menos T0, que é a passagem de tempo total no referencial original. Okay? Que de certa forma é o que a gente quer recuperar, né? Se vocês lembrarem que esse cara aqui foi o delta tal, ou seja, esse cara coincide com a passagem do tempo próprio para o gêmeo 1. Ok? Ok. O que eu preciso, pessoal? Eu preciso de uma função. Lembra, uma transformação de coordenadas é um conjunto de coordenadas novo, né? Que é função das coordenadas antigas. Tá certo? Mas eu quero uma coisa especial sobre esse conjunto de variáveis aqui. Eu quero que eles satisfaçam o seguinte: eu quero que y1 de x0 e esse cara aqui, G2, 1. Eu posso botar x0 aqui só para a gente já botar em termos de... Né? Lembra que x0 para t é simplesmente um c, tá? Eu quero que esse cara seja constante. Tá certo? Ou seja, eu quero que quando eu calcular as coordenadas y1 sobre essa curva aqui, eu quero que dê uma constante, que é a coordenada constante que eu vou atribuir como o conceito de posição do gêmeo 2, quando ele se considerar eu estou numa posição constante e o resto do mundo está em movimento. Tá certo? Então você precisa disso aqui. Para a gente poder fazer isso de uma maneira mais simples, o que a gente vai fazer? A gente vai estender aqui essa região e a gente vai colocar cópias do nosso gêmeo aqui, ó. Várias cópias desses caras aqui, tá certo? E eu vou dizer que essas cópias todas estão associadas ao ponto onde ele saiu, ou seja, que tem um certo x0, né, o x10, aqui é um outro x10', ou seja, eu tenho gêmeos 2 que vão sair de posições diferentes e vão voltar, tá certo? E eu posso folhear esse tubo aqui, ó, com essas lentes aqui abauladas, tá certo? Então, em vez de eu pegar esse tubo aqui e botar planos bonitinhos neles, eu vou botar esses pedacinhos de cossenos aqui, né, até preencher tudo, tá certo?
Então eu vou ter que qualquer ponto do meu espaço aqui vai estar associado a uma nova coordenada y, tá certo? Isso está claro, pessoal? Tem que como é que se diz? Se concentrar um pouquinho, porque às vezes é um pouco difícil de ver o que a gente está fazendo, tá certo? Porque se vocês se perderem no conceito, a manipulação matemática vai ficar, ela é muito simples, então ela vai ficar complicado de entender, certo? Aqui nas minhas notas eu escrevi assim para simplificar, já que a gente está usando T, eu botei aqui CT e aqui botei T. Ok? Bom, mas eu posso olhar para isso aqui e extrair uma constante? Pensando agora nessas curvas todas aqui, não mais numa curva única, tá, pessoal? Pega uma curva dessa aqui qualquer, tá? Então eu vou pegar aqui um xt, tá certo? Esse xt é xt, ponto e vírgula, x0, tá certo? Então esse cara aqui é a curva, desculpa, eu vou chamar de g. É a curva do gêmeo 2, tá certo? Mas agora como função da posição inicial dela, tá certo? Esse cara aqui é um par de números que vai mudando quando o tempo passa, tá certo? Nesse sistema de coordenadas aqui. Se começar aqui, ele vai mudando para cá e assim por diante. Se eu subtraio desse cara aqui, isso aqui, ó, pegar esse componente 1 e subtraio daqui essa quantidade, V0 delta T por π cosseno de π sobre 2. T0 menos 2. Quanto que é isso aqui, pessoal? Como eu falei para vocês, é hiper simples, tá? Porque eu basicamente estou falando, eu estou jogando esse cara para cá. Só que eu estou fazendo isso nesse sentido aqui, que eu tenho muitas curvas. Então, se eu pego qualquer uma dessas curvas que estão sendo rotuladas pela condição inicial, x0, e subtraio esse número que é igual para todas elas, então eu vou obter x0 aqui. Tá certo? Então, eu vou fazer uma segunda coisa. Eu vou sincronizar inicialmente os meus... Desculpa, x01. Isso, x0. Eu vou sincronizar inicialmente meus dois sistemas de coordenadas. Ou seja, eu vou dizer que inicialmente ambos concordam que x0 é igual a y0. Tá certo? Então, eu vou fazer... Cadê? Onde é que eu fiz isso aqui? Isso, eu vou dizer que y1 é igual a x1 quando t0 igual a 0. Tá certo? Então, eu posso botar um zerinho aqui, se vocês quiserem. Ok? Então, eu estou dizendo que as coordenadas inicialmente são iguais nos dois sistemas de coordenadas, elas vão começar a diferir só a partir daquele instante. Certo? Portanto, é fácil ver que y1 de t e x de t, dada essa definição, vai ser... Opa, desculpa. Então, feito isso, eu posso definir que o meu y1 agora como função de t e x1 vai ser igual a x1 menos v0 delta t sobre π cosseno de π sobre 2, t2 menos t mais t0 menos 2t sobre delta t. Ok? Todo mundo entendeu isso aqui, ó? Isso aqui, ó, é uma definição. Eu estou definindo como vão ser as minhas novas coordenadas, certo? E para conseguir fazer isso, o que eu fiz? Eu estou encontrando a maneira de obter uma constante sobre as curvas, eu consegui, porque isso aqui vai ser uma constante sobre as curvas, e de forma que seja sincronizada inicialmente, de forma que tenha as componentes, as coordenadas iguais no tempo inicial, tá certo? E essa expressão aqui me dá isso.
Por simplicidade, a gente vai fazer mais uma escolha aqui, que é a seguinte. Então, a gente vai escolher também que a coordenada y0, porque a gente não disse ainda quem vai ser y0, a gente está dizendo só quem vai ser o y1, tá certo? E eu vou fazer a seguinte escolha, que ela não é uma escolha que vai dar um resultado inesperado para a gente, tá certo? A gente vai discutir isso daqui a pouquinho, deixa eu fazer primeiro aqui. Esse cara aqui vai ser C vezes o tal, que tal como foi medido para o G2, tá certo? Só que veja, com essa definição aqui, o tempo próprio ao longo dessa curva passa exatamente igual com o tempo próprio desse cara aqui. Por quê? Porque a integral que calcula o tempo próprio só depende da velocidade desse cara aqui. Lembra, a gente deriva, encontra a velocidade, raiz de 1 menos a velocidade e faz aquela integral. Então, o tempo próprio de todas as curvas coincide, ou seja, quando esse gêmeo aqui estiver nesse instante, ele vai medir um tempo próprio que coincide com o que esse gêmeo vai medir quando ele estiver nesse mesmo instante. Tá certo? Então, a função do tempo t tal para todos os gêmeos é igual. Tá certo? Então, eu defino que a coordenada 0, y0, para esse novo sistema de coordenadas coincide com o relógio dos gêmeos. Tá certo? Então, eu vou botar um 2 aqui. Que, basicamente, a gente está fazendo a escolha implícita de que tal 2, 0, menos não, igual a 0, e eu vou escolher t0 também igual a 0. Mera simplicidade, tá? Eu estou simplesmente sincronizando eles num tempo 0 inicialmente. Ou seja, eu digo, ó, todo mundo agora que começou, ó, vocês vão viajar, eu vou ficar parado, mas todo mundo concorda em marcar o relógio 0 agora, tá certo? Nesse instante de tempo aqui. Bom. Ok. Então, como é que a gente vai ficar agora com o nosso sistema de coordenadas completo? Vai ficar assim, y0 como função de x0, vou botar aqui para não confundir, t e x1 vai ser como, pessoal? Integral de 0 a t2, a gente já tinha feito isso, raiz de 0 a t, tá certo? Esse mesmo t aqui é o t que aparece aqui, ok? Raiz de 1 v0 quadrado sobre c quadrado, seno quadrado de π sobre 2, t2 menos 2t' dividido por ΔT, tá? dt'. Tá certo? E como isso aqui vai aparecer muitas vezes, a gente vai ter que manipular isso aqui várias vezes, eu vou definir esse cara aqui assim, ó. V de t é definido assim, V0 seno de π sobre 2, t2 menos 2t', tá linha aqui só para não confundir, ΔT. Tá certo? Então, usando essa definição aqui, é uma definição, tá, pessoal? Só para deixar mais compacta a conta. Então, o nosso y0 como função do tempo e de x1 vai ser dado por integral de 0 a t de raiz de 1 menos v sobre c. Então, quando eu não botar o 0 aqui, é esse v que eu estou colocando aqui, tá? dt'. E a nossa coordenada 1, como função das coordenadas antigas, vai ser como? Oi? Aqui, não, é porque aqui está tudo ao quadrado, tá vendo? V0 sobre C0, todo mundo está ao quadrado. Por isso que aqui eu botei o V ao quadrado. Tá? E aí a gente vai ter aqui assim, x1 menos V0
delta t sobre π, cosseno de π sobre 2, t2 menos 2t sobre delta t. Tá certo? Então veja, é uma transformação de coordenadas? Mas é um pouco complicada, né? Porque tem essa integral aqui. Mas em princípio a gente viu que, pelo menos, por exemplo, aproximando em potências de V sobre C, a gente sabe que é sempre menor que 1, foi a consideração que a gente fez na aula passada. A gente pode expandir isso aqui em série e fazer essa integral aqui, tá certo? Caso a caso. Okay? Então, vocês concordam que isso aqui é um novo sistema de coordenadas? E que está bem posto, que vocês entendem geometricamente o que está acontecendo? Ou seja, eu digo que eu pego um ponto qualquer aqui, certo? Então, eu pego um ponto aqui qualquer. Eu quero saber qual é a coordenada desse ponto aqui. O que eu faço? Eu traço esse meu seno aqui, esse meu cosseno, encontro esse ponto aqui, e esse ponto vai ser a coordenada y1 dele. Tá certo? Pego esse cara aqui, encontro o meu tempo t, e boto naquela integral e calculo que é o meu y0 de t. Tá certo? Então eu estou dando um algoritmo, um procedimento aqui, uma receita de bolo de, dado um ponto nos coordenadas antigas, no plano antigo eu encontro coordenadas novas. Certo? E é tudo que a gente precisa para a gente recalcular a nossa métrica. Né? A gente vai precisar fazer coisas desse tipo aqui. Vai ter um truquezinho para a gente fazer isso, porque veja aqui, é y como função de x. O que a gente quer é x como função de y. Então a gente vai usar aquela técnica da derivada implícita, tá bom? Ok. Então vamos calcular todas as derivadas aqui, tá? Eu quero calcular as derivadas de y, desculpa, eu quero calcular as derivadas de x em relação a y. Como é que eu faço isso? A gente lembra o seguinte, ó. Y como função, aí eu vou usar aquele φ para ficar mais claro, de x de y, né? Aí eu vou usar aqueles mesmos φ's de antes, porque fica só mais claro o que a gente está fazendo, tá ok? Na prática, esse cara aqui, se eu quiser ser bastante preciso, seria o φ0y, tá certo? E esse cara aqui é o φ1y, tá certo? É o mapa que leva coordenadas antigas na nova. Não é exatamente a coordenada nova, por isso que às vezes confunde. Colocando nesse formato aqui, fica mais preciso o que está acontecendo, tá certo? Então, veja. Eu vou usar essa expressão aqui dentro, tá certo? Como é que vai ficar isso? Vai ficar assim, integral de 0 até φ0 x, né, sobre c, eu estou fazendo integral em dt, isso, de y0, y1. Isso vocês entendem, pessoal? Ou tá obscuro? Vocês querem discutir um pouco? 1 menos v de t' aqui tanto faz, tá? Porque aqui é uma variável muda, o linha. Vocês conseguem ver o que eu acabei de escrever ali? Eu tinha esse cara aqui direto como coordenadas antigas. Só que em vez de eu botar as coordenadas antigas, eu botei um mapa que traz as coordenadas antigas como função das novas, que é o que eu quero calcular a derivada, certo? Mas esse lado aqui é igual a y. Esse cara aqui, desculpa, aqui é 0. Esse cara é o próprio y0. Esse cara aqui, porque esse aqui é a função aplicada na sua inversa. De y dá só y0. E aí aqui, desculpa, deixa eu escrever mais ali embaixo, y0 vai ficar integral de 0 até φ